Chamaram Paulo de tagarela. O que é que esse tagarela quer dizer? A palavra tagarela literalmente significa apanhador de grãos. Se refere a um pássaro que recolhe os restos de comida nos esgotos e daí passam a descrever os desocupados sem valor. Era aplicada aos vadios, aos mendigos que viviam de resto, de alimentos. Encontrados nas ruas eram os verdadeiros catadores de lixo. Chamaram Paulo de tagarela, apanhador de resto de conhecimento daqui e dali. Chamaram Paulo de plagiador ignorante, um charlatão, papagaio, um tagarela intelectual. É isso que quer dizer a palavra tagarela. Disseram que Paulo parecia um pregador de deuses estranhos. Os gregos pensavam que Paulo estava pregando um novo par de divindades, um deus masculino chamado Jesus, com a sua companhia Anastasis, ressurreição. E o que foi que Paulo pregou, irmãos? A partir do altar do Deus desconhecido. Paulo diz: eu vejo acentuadamente que vocês são religiosos. A porção principal se organiza em 3 partes. Eu vejo que Deus, Ele é Senhor do mundo e não precisa de templo, de ritual. Foi o que Paulo dizia. Deus não precisa de templos humanos. Em segundo lugar, Paulo diz: o homem é a criação de Deus. Ele precisa de Deus, foi criado por Deus. Em terceiro lugar, Paulo diz que existe sim um relacionamento entre Deus e o homem. E que a idolatria era uma estutícia. Foi as palavras de Paulo. Warren Wiersbe, um grande teólogo, diz que Paulo fala em primeiro lugar sobre a grandeza de Deus. Deus é o Criador. Os epicureus, que eram ateus, afirmavam que tudo era matéria e que a matéria sempre existiu. Já os estoicos, eles eram panteístas, diziam que tudo era Deus. Os epicureus alegavam que Deus não existia. Já os estoicos defendiam que tudo era Deus. Deus não está distante nem separado da criação. Deus não está preso, cativo à criação, não. Deus é grande demais para ser contidos em templos feitos por mãos humanas. Foi o que Paulo falou. O livro de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, publicado em 1859, em Londres, contém nada menos do que 800 verbos no futuro do subjuntivo. E a palavra que ele muito usava era suponhamos. A evolução é uma suposição implorável. É uma teoria, é uma falácia. Um homem chamado Nirenberg, ganhador do Prêmio Nobel de Biologia, falou que em cada corpo humano adulto há 60 trilhões de células vivas. Em cada célula há 1,70 m de fita de DNA, contendo a programação genética de todo o nosso ser, como a cor do cabelo, como a cor dos olhos, das cúteis, tamanho, temperamento e outras características. De quem vem esse projeto? De Deus, do Deus que Paulo pregou. A ciência prova que o universo foi feito de matéria, de energia. De igual forma, atesta a matéria e a energia não criam leis. Deus é quem criou tudo. Deus chamou à existência as coisas que não existiam. Ele é distinto da criação, mas está presente na criação. Há mais estrela no firmamento do que grãos de areia em todos os desertos e praias do nosso planeta. Deus criou cada uma delas
Isaías 40, versículo 26. Chama cada uma das estrelas pelo nome. Abai. Esse, meu irmão, é o nosso Deus que Paulo pregou em Atenas. Deus da providência. O Deus da providência não é um Deus distante dos deístas. Ele está presente. O Deus da providência é o Deus impessoal dos panteístas. O Deus da providência, meu irmão, não é o Deus bonachão dos picureus, nem o Deus invisível dos estoicos, não, é o Deus do juízo. Paulo diz que o governo de Deus, ele é soberano. Nos dias de Paulo, só César era Senhor, honrado como uma divindade na terra. Mas Paulo diz que existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Labai. Oh, Labai, que grande Deus, que palavra tremenda. E para nós encerrarmos, nós vemos que Paulo vai falar sobre o juízo que será universal. Que Deus há de julgar o mundo, ou seja, juízo universal. Os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos, todos serão incluídos, ninguém vai escapar. Ele fala que o juízo de Deus será, aleluia, um juízo com justiça. Deus há de julgar com justiça. Todos os segredos naquele dia serão revelados. Não haverá parcialidade, não haverá erro judicial. O juízo já está definido, o dia já está marcado, o juiz já foi escolhido. Embora não sabamos o dia, mas já sabemos quem é o juiz. É próprio Jesus Cristo de Nazaré. As nações serão julgadas diante dele. Naquele dia todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Serão julgados segundo as suas obras. Naquele dia os segredos dos homens serão julgados. Nesse julgamento divino não haverá erro, não haverá apelação. Todas as nações foram criadas a partir do primeiro Adão. Mas agora vão serem julgadas pelo último Adão, por Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, que possamos meditar nesta palavra e que você possa compartilhar com outras pessoas. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Amém.